Português, flexão nominal, palavras compostas. Pois bem, os dois elementos variam, os dois elementos desse substantivo composto variam quando os compostos são formados por substantivos mais palavra variável. Palavra variável subentende-se por um adjetivo, por um substantivo, por um numeral ou por um pronome. São palavras variáveis, ou seja, que sofrem flexão. Então, quando os compostos forem formados por um substantivo mais essa palavra variável, o que ocorre? Os dois elementos variam, os dois elementos são flexionados. Vejamos dois exemplos. Couve-flor. Couve, substantivo. Flor é um substantivo, ou seja, duas palavras variáveis. Sendo que o primeiro é um substantivo e o segundo, neste caso, também é um substantivo. O que ocorre? As duas vão para o plural. Couves, flores, certo? Outro exemplo. Segunda-feira. Segunda é um numeral, uma palavra variável, certo? Feira é um substantivo, também uma palavra variável. Portanto, os dois elementos variam, certo? Ficando então segundas-feiras. Pois bem, agora vamos ver quando só o primeiro elemento varia. Só o primeiro elemento varia, certo? Primeiro caso que isso ocorre, no qual somente o primeiro elemento desse substantivo composto sofre uma flexão. Quando há preposição no composto, mesmo que oculta. Então, nesse composto substantivo, onde há uma preposição, mesmo que ela não esteja escrita, mas esteja oculta, somente o primeiro elemento sofre a flexão. Exemplos: pé de moleque, preposição de, portanto, pés de moleque. Somente o primeiro elemento sofreu a variação. O pé de moleque, os pés de moleque. Cavalo, vapor. Cavalo, vapor. Olha, não tem preposição, mas, olha só isso aqui. Subentende-se, está oculta a preposição. Porque é um cavalo a vapor, é um cavalo de vapor. A preposição está oculta, está subentendida. Desta forma, onde há um composto substantivo com preposição, somente o primeiro elemento sofre a flexão. Neste caso, ficaria então o cavalo vapor, os cavalos vapor. Certo? Vejamos aqui então. Quando o segundo substantivo determina o primeiro. Quando o segundo substantivo determina o primeiro. Certo? Quando o segundo substantivo determina o primeiro, dando um sentido de fim ou semelhança. Exemplo: banana, maçã. Bananas, maçã. Só o primeiro elemento varia, só o primeiro elemento flexiona-se de um composto substantivo, de uma palavra composta substantiva, né, quando
O segundo substantivo determina o primeiro, dando um sentido de finalidade ou de semelhança. Neste caso, neste exemplo, banana, maçã. Banana, maçã. O segundo elemento, a maçã, dá uma ideia de semelhança. É uma banana parecida, semelhante a uma maçã. Portanto, somente o primeiro elemento sofre a flexão, ficando bananas, maçã. Segundo exemplo, navio, escola. Neste caso, o segundo elemento, escola, dá uma ideia de finalidade para a qual o navio foi feito. Neste caso, então, navio, escola enquadra-se no sentido de fim. O segundo elemento do composto está determinando o primeiro, dando um sentido de finalidade. Portanto, somente flexionaremos o primeiro elemento deste substantivo composto, ficando o navio, escola, os navios, escolas. Portanto, a finalidade do navio é ser uma escola. A banana é semelhante à maçã. Nestes casos, somente o primeiro elemento do composto sofre a flexão. Então vamos ver. Observações. Alguns autores admitem a flexão, dos dois elementos. É uma situação tanto quanto polêmica. Por quê? É preferível que seja cumprida a regra de quando o segundo substantivo determina o primeiro, dando um sentido de fim ou semelhança, somente o primeiro elemento do substantivo composto é flexionado. É preferível que essa regra seja cumprida. Mas alguns autores admitem a flexão dos dois elementos. Portanto, é uma situação polêmica. Mas é preferível, neste caso, neste exemplo, mangas, espada. A semelhança da manga é com uma espada. O segundo elemento está dando um sentido de semelhança. Manga parecida com uma espada. Portanto, pela regra, somente o primeiro elemento sofre a flexão, ficando mangas, espada. É preferível. Alguns autores admitem mangas, espadas por serem duas palavras variáveis, o que enquadraria naquele primeiro item que nós lemos, nos quais os dois elementos variam quando os compostos são formados por substantivo mais uma outra palavra variável. Mas é preferível quando dá um sentido de semelhança ou finalidade, o segundo elemento dá um sentido de semelhança ou finalidade ao primeiro, que somente o primeiro elemento seja flexionado. Vejamos agora quando dizemos, e isso vai ocorrer outras vezes, que é uma situação polêmica, discutível, convém ter em mente que a questão do concurso deve ser resolvida por eliminação, ou seja, analisando bem as outras opções. Certo? Então vamos terminar o vídeo por aqui para não ficar muito grande. Posteriormente nós continuaremos do item 3.